O idoso, ele é uma pessoa e é um paciente diferenciado, ele é um paciente especial. O paciente idoso, ele vai ter dificuldades com relação às suas glândulas salivares. Por quê? Porque normalmente ele vai sofrendo agressões durante a vida, ele vai perdendo o paladar, ele vai perdendo o olfato e isso, consequentemente, estimula muito menos as glândulas salivares a produzirem saliva. Isso é um processo normal que vai acontecendo com todos nós a partir do momento em que nós envelhecemos. Uma outra questão muito importante é que doenças de ordem psicológicas, né, depressões e outros tipos de alteração, ou até mesmo psiquiátrica, quando demandam medicamentos, elas vão impactar também na produção de saliva, seja atuando a nível de cérebro, sistema nervoso central, seja com atuação local. Exemplos, os antidepressivos, anti-inflamatórios, por exemplo. Então, normalmente essas drogas que tem a palavra anti e o idoso, ele depende muito de muitos medicamentos, então realmente tem um impacto muito negativo na restrição da saliva. A restrição da saliva ela vai produzir duas coisas, ela vai produzir redução do fluxo e, consequentemente, essa saliva do idoso vai ser mais ácida do que o normal, do que deveria. E também a sensação que ele vai ter na boca é uma sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia. No sentido prático, esse idoso ele também vai passar a ter dificuldade para engolir, porque ele produz menos saliva, e também ele vai ter menos sensibilidade nos sabores. Por quê? Porque a papila gustativa ela é dependente da diluição dos alimentos que nós consumimos, diluição pela saliva e serem levados até as nossas papilas na língua. E lá, então, a pessoa sensorialmente vai sentir o sabor. O idoso, infelizmente, por ter uma saliva menos abundante, com um fluxo menor e uma saliva mais ácida, vai acontecer com que ele não consiga perceber corretamente os sabores. Então, imagina um paciente que já é hipertenso. A tendência é ele colocar muito tempero, muito sal, e isso pode contribuir para desequilibrar esse material, o esquema medicamentoso que ele está utilizando, que vocês já sabem, né, que são muitos medicamentos. O idoso tem uma coisa que a gente chama de polifarmácia, quer dizer, ele usa 4, 5 tipos de medicamentos todo dia, de ordem geral. Então, realmente, ele acaba tendo essa dificuldade. Então, esses são, digamos, talvez os primeiros entendimentos que nós devemos ter com relação às glândulas salivares do idoso. Como repercussão disso na boca, nós temos também baixa produção de saliva, e essa acidez vai aumentar a população de streptococcus, né, que são as bactérias que vão produzir cáries. Então as cáries de raiz, como a gente falou, vão estar mais presentes. E também a alteração da microbiota. E o paciente tende a desenvolver, principalmente se ele não tiver uma prótese bem adequada e bem limpa, ele tende a desenvolver aquilo que a gente chama de cândida, de candidíase. As mulheres conhecem um pouco mais porque já estão habituadas com a cândida vaginal, né? Então é uma variante que também pode ocorrer na boca. É o famoso sapinho que vai acontecer normalmente nos bebês e depois volta a acontecer no paciente com a idade mais avançada. Por tudo isso que eu falei, por essas alterações na saliva e também por alterações importantes no seu equilíbrio geral do corpo. Por quê? Porque a cândida está presente na boca de todos nós, mas para produzir doença, ela é o que a gente chama de oportunista, tem que ter condições adequadas para produzir doença. Então a gente tem esse contexto. O diabetes descompensado também, ele vai fazer com que a pessoa produza menos saliva e também tenha essa sensação de boca mais seca. Então nós já temos 2 agravantes importantes dentro da saúde bucal. Uma outra coisa que vai acontecer em função dele produzir menos saliva, de ter uma sensação de boca seca, ele vai beber mais água, mais líquido, ele vai ter mais sede. Né? Isso é uma das condições. E o que vai acontecer? Provavelmente ele acorde à noite para beber água. Ou então acorde à noite para fazer xixi, para urinar. Por quê? Porque ele bebeu muita água durante o dia, nesse sentido. Então o que vai acontecer? Nós temos algumas dificuldades, alguns outros danos que podem acontecer. Por exemplo, o paciente se deslocar sozinho à noite pela casa e ter quedas. E essas quedas serem, às vezes, quedas muito graves, né? Que podem levar ele até um processo de hospitalização. Então isso são
alguns pontos importantes. Então, evoluímos um pouco mais no nosso conhecimento. Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui na nossa plataforma, né, que a gente vai responder. E bons estudos e vamos evoluindo. Muito obrigado por sua atenção.